Bom, shalom aí a todos. Não vai ser muito extenso, por conta de que eu tenho um compromisso agora às 20 horas. Eu tenho que sair com 10 minutos antes. Mas eu quero dar continuidade àquilo que eu comecei pela parte da manhã. Pai amado, Pai querido, queremos te pedir que não haja roubo, que não haja distorção, que nós possamos entender, Pai, discernir o teu momento e tudo aquilo que tu tens para nós. E pedimos isso no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. E agradecemos. Amém e amém. Queridos, pela manhã, nós falamos muito sobre o poder da palavra, sobre os decretos, que a bênção e a morte estão no poder da língua, né? E, principalmente, pelo portal das 6 horas. Eu estava dando um enfoque nisso aí. O que acontece? Existe um relógio espiritual que você está dentro dele. E iniciou agora, nós estamos aí com 1 hora do dia de amanhã. Aqui, acho que atrás de mim, 4 de novembro, né? Mas, na verdade, no reino espiritual, já é o dia 5. Começou a partir das 18 horas, né? E o que acontece e por que eu estou dando ênfase? Se abre agora de 18, na viração do dia, até as 21 horas, alguns portais. Então, você tem vigílias com abertura de portais. Esses portais são acessos interdimensionais. Você consegue acessar a outras dimensões. O reino das trevas sabe disso. E ele usa a nossa falta de conhecimento para acessar e aprontar nesses portais. Então, aquilo que você declara, sempre você vai estar declarando num portal. A gente trata aí 4 portais diurnos, 4 portais noturnos, mas não são só esses 4 portais. Existe muito mais. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa, ó, que a gente possa fundamentar melhor isso. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 2. Olha o que ele nos diz. Capítulo 2, versículo 21. Ele muda as épocas e estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria ao verdadeiro sábio e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Então, nós precisamos discernir e conhecer. Revela mistérios profundos, enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele, em todo o seu esplendor. Então ele começa a trazer coisas ocultas que estavam reservadas para uma época específica. E a palavra que é espírito é vida, elas sempre são declaradas diante de um portal. Existem os principais, que não vou ter como falar hoje, mas tem como se falar os principais portais e os acontecimentos bíblicos nesses portais, para mostrar que ele de fato existe e o que acontece, né? Quem estabeleceu esses portais? O próprio Eterno. Como isso está sendo ignorado, esquecido e como as trevas se apropriaram disso contra nós. E qual o objetivo disso? É você entender a importância daquilo que você fala, que você pode gerar bênção ou maldição, vida ou morte, porque você está sempre declarando diante de um portal. Bom, dito isso, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Cada horário estabelecido por Adonai tem um propósito. Nenhuma hora é em vão ou insignificante para nós. Nenhuma hora. Tá? Então, vamos lá. Ó. Quando o tabernáculo
de Davi foi estabelecido, Davi, a primeira coisa que ele fez, antes de colocar a adoração, antes de ele colocar o louvor, ele faz isso aqui, ó. Ele cria 288 porteiros. Porteiros. 288 porteiros. Ele criou lá. Qual o objetivo? E por que ele se preocupou com 288 porteiros? Foi a primeira coisa que ele fez. Porque o porteiro, ele é responsável por aquilo que entra e que sai. Você vai ver que a forma como você é recepcionado, aonde você vai impactar a sua vida. Talvez você nem entre, mas sempre a primeira impressão é que vai ficar, como você foi recebido. Então, quando ele pega 288 porteiros, e você lembra quantas portas existiam no tabernáculo de Davi? Alguém lembra? O Jonathan botou ali 5, 12, correto? 12 portas. 12 portas. Então, eu tenho 288 porteiros e eu tenho 12 portas. Se eu dividir, alguém faça aí na calculadora, 288 dividido por 12 vai dar igual, eu até sei o resultado. Estou aguardando você. Se precisar, pode abrir o microfone e falar, ou se precisar, escreva aí. 24, apóstolo. 24. Então, só 24. Então, agora eu tenho 288 porteiros e 12 portas. E eu tenho 24. Essas 24 aqui representam 24 horas. Que significa que para cada porta eu tenho um porteiro. De forma diurna e noturna. Pegou aí a chave? Para cada uma hora eu tenho um porteiro. Por que para cada uma hora existe um porteiro? Porque isso representa... E aí eu não estou nem falando aí das 12 portas que é você. Você é um templo. Você tem átrio, santo, santo dos santos, e tem 12 portas de acesso. Essas 12 portas estão atreladas à Nova Jerusalém espiritual. Porque a Jerusalém montada, o tabernáculo lá, ele é um reflexo daquilo que está lá em cima. E quando Moisés monta o tabernáculo, a única coisa que não tinha era adoração. Davi vai acrescentar a parte da adoração. E traz os instrumentos. Mas ele começa como porteiro. Tá. Agora eu peguei aqui que eu tenho um porteiro responsável por uma hora. Aí é mais fácil você entender. Olha só o que a Escritura diz aqui, ó. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Ó, vou pegar do 1. Depois desses acontecimentos, observei uma porta aonde? No céu. Tem um portal aqui, ó, no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois deste. Ele tem uma voz,
que a voz é como trombeta, é uma convocação, mas é uma voz. Ela libera uma frequência do rei, uma frequência de Adonai, como ele criou tudo pelo poder da palavra, porque a palavra é espírito e vida. Se a palavra é espírito e vida, eu falei isso de manhã, ele agora está convocando. Ele mostra o portal aberto no céu, uma porta aberta no céu. E ele diz para alguém que está aqui, quem é esse alguém? Bom, João está na ilha de Patmos. E ele abre um portal e diz, ei, João, está ouvindo minha voz como de trombeta? Sobe para cá, que eu tenho que te mostrar alguma coisa do futuro. Entre nessa dimensão. Você, João, é um profeta interdimensional. Você precisa ver o sobrenatural e andar nessas vias. Então, sobe para cá, ó. Voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo. Chamou-me, sobe até aqui. É onde está a porta. Sobe até aqui. Eu te revelarei, porque ó, é um nível de revelação. Os eventos que devem ocorrer depois desse. O que vai acontecer lá na frente, eu preciso te mostrar através de um portal, te levando para o futuro, para te mostrar o futuro. Olha o que acontece. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. E diante de mim, um trono no céu, estava sentado alguém. Agora ele sai da ilha de Patmos, ele sobe, passa pelo portal, e aonde ele está, ele vê diante dele um trono. Ele mudou a dimensão dele, ele está diante do trono. Aquele, pois, que estava sentado, tinha a fisionomia semelhante a pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco, parecendo uma esmeralda. Tá vendo? Tem um arco que vai fazer exatamente um domo, né? E como tem um arco aí na sua boca. Você entende? Você tem um domo na boca que faz o céu assim, ó. E você tem uma flecha, o arco também faz uma flecha. Um arco e a flecha. A flecha é quando você pega a tua língua e puxa para trás. E a tua palavra é espírito e vida quando você lança. Por isso que Isaías diz, olha, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo pela qual ela foi designada. Eu vou lançar a palavra como uma flecha, é um decreto. Então você tem aí um arco e flecha, um dom, ou você libera esse céu aí, sobrenatural, que é o céu da boca, porque é essa dimensão que você tem que estar atrelado para gerar vida, ou você vai estar atrelado esse céu da boca ao inferno e você vai lançar a morte, primeiramente sobre você e depois sobre os outros que te ouvem. E aí você vai ver o que eu estava falando na parte da manhã, hoje no portal das 6, primeira vigília diurna. Agora nós estamos no portal da noite, né? A primeira vigília noturna. Embora para Israel o dia comece e para nós também espiritualmente à noite. Só que à noite nós temos 4 vigílias. E aí nós estamos focando em 8 portais específicos. Mas não são só 8 portais. Nós temos aqui, nos tabernaculando, um relógio de intercessão. Que nesse horário de intercessão, você está lá num turno. E tem alguém que ouve você orar e recebe a tua oração. Não sou eu. É um ancião de dias. É alguém que colhe a tua oração como um incenso. Você lembra que eu falei do candelabro aqui? Ó? Ele vai colher aquilo que você produz. Aí você acha que você não está sendo visto, você está sendo visto. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Aquele povo que estava sentado tinha fisionomia semelhante a pedras lapidadas de diamante e sardônio.
Ao redor do trono reluzia um arco, aparecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Aqui há tronos alinhados ao trono do Eterno. Via sentados sobre eles 24 que? Anciões. Ó. Quando você fala trono, você fala de governo. Então você tem um trono e abaixo dele você tem 24 tronos. E olha, vestido de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante eles estavam acesas 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Ó, aqui que eu falei, ó, 7 Espíritos de Deus, correto? Que está lá em Isaías 11, não é um só, é 7. E aqui, ó, estamos lâmpadas de fogo, que representa esse fogo aqui, o óleo da unção. E aqui eu falei de manhã, ó, vou repetir para você, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na minha face, eu tenho 7 orifícios, que representam essas 7 lâmpadas do Senhor. Quando eu tiro da minha face, no santo dos santos, e eu trago para o santíssimo lugar, eu trago para o santo dos santos, eu vou botar ele no meu peitoral e vai fazer a base da minha coluna. Ele vai estar aqui, como um símbolo. Tá, mas vamos lá. Então, eu tenho os 7 espíritos, que vai estar também controlando os 24 tronos, que também representa 12 meses. E também representa as portas. Mas vamos focar na hora. Vamos pegar por hora. Tá. Aqui eles estão trabalhando. Ó. Diante do trono havia semelhante um mar de vidro, translúcido como cristal. Por que um mar de vidro? Ele vai refletir a água que está aqui embaixo. Por que lá é azul? Porque 1/6 do planeta é composto de água. E se você tem um domo transparente, essa água reflete lá em cima. Logo dá a tonalidade de azul. Não é porque papai é do gênero masculino ou feminino, não é rosa e azul. É por conta que é um reflexo daqui de baixo. Porque, na verdade, aqui embaixo está refletindo o que é lá em cima. Nós temos a água sobre o domo. E a água embaixo faz um espelho e vai dar a tonalidade do azul. Tá? Vamos lá. Havia no centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos. Esses seres viventes vão representar 4 estações: primavera, verão, outono e inverno, com 4 unções diferentes para as estações. Agora vamos lá. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Porque essa formação aqui ele vai dar no tabernáculo. Quando Moisés está saindo, ele vai distribuir norte, sul, leste e oeste e 3 tribos para cada estação e para cada ponto cardeal. E como se Deus fosse criar isso, para ele criar, ele pega o norte, o sul, o leste e o oeste, e ele inspira, e ele suga tudo para criar um vácuo, para que ele possa, dentro desses pontos cardeais, criar alguma coisa. Porque tudo era preenchido por ele. E depois a gente vai aprofundar nisso que eu estou te falando. Eu não tenho tempo agora. Bom, aqui agora você tem noção. Aí vem aqui, ó. Cada um desses 6 tinha asas, era um respleto de olhos, tá bom. Isso aqui você já conhece. Ó. Versículo 9. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graça àqueles que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono. Eles dizem: nós governamos como rei, nós temos uma coroa na cabeça, mas nós colocamos a nossa coroa, o nosso reinado diante do teu trono, porque reconhecemos que tu és soberano sobre nós. Nosso Senhor é nosso Deus, tu és digno
de receber a glória, a honra, o poder, porquanto tu és, aí diz, o Criador de tudo. A gente volta lá para o Gênesis. Esses seres espirituais reconhecem. Tu és o Criador de tudo. Por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. E lá, eu mostrei de manhã, ele lançando a palavra, criando com o poder da palavra. Eu li Gênesis 1, versículo 1, li Gênesis 1, versículo 2, li Gênesis 1, versículo 6, li Hebreus 11, versículo 3. Eu li tudo isso de manhã, falando sobre o poder da criação, de como ele gerou, de como ele trouxe tudo isso. Agora ele está te mostrando o que está ocorrendo lá nessa dimensão. E você só pode ter uma visão disso entrando por portais. Agora eu passei a entender que para cada 1 hora do dia eu tenho um ancião. O que ele vai estar fazendo lá? Qual é a responsabilidade dele? Ele está observando os decretos que você está fazendo. Se está alinhado a eles, para que o reino seja estabelecido aqui. Assim como um ataque por tronos nas estações, tronos que são desviados. Mas os legítimos cumprem o seu papel. E eu preciso me alinhar e entrar na frequência dos legítimos. E sair da frequência dos ilegítimos e rebeldes. E isso me traz uma batalha, cada dia tem o seu mal. Então, na viração do dia, você sabe o que acontece na viração do dia? Quem já trabalhou, quando se passa um plantão, você tem um livro de brochura. Então, tudo que ocorreu no teu turno, você passa para o outro. Então, por exemplo, se eu estou orando no portal agora, das 19 horas, tudo que está ocorrendo no portal das 9 horas tem um ancião anotando. Quando der 20 horas, ele vai passar essa brochura para o outro, vai dizer, ocorreu isso aí às 19 horas, ele se posicionou assim, agora é contigo. Esse Chama livro de ocorrência, né, apóstolo? De é livro de ocorrência. uma brochura, entendeu? Passa-se um turno de um para o outro e se dando ok. Né? Para quem trabalha com livro de ocorrência, tem que apresentar a viatura, vai entregar a viatura, há uma como é que você diz? Ele vai uma vistoria na viatura, se tem, bateu, não bateu, houve colisão, está inteira, tem arranhão, não tem arranhão. Se teve QRU, se teve alteração. Sim, porque senão quem responde? Aconteceu no teu turno? Não. Aconteceu em que turno? Quando você pegou o serviço, estava assim? Não. Então, tu segura. Então, de hora em hora, não é o SBT, não. De hora em hora, o turno muda. E você precisa entender que a gente tem que orar sem cessar. Aí, olha que responsabilidade. Aí você está no turno das 3 da manhã. Tu ignora e não ouve a oração, porque o responsável é você. Alguém ficou descoberto. Porque o reino espiritual não vai parar, não. Eles fazem 25 horas, porque eles trabalham hora extra. E às vezes a gente não faz o trivial. Quando for 2 horas da manhã, tem alguém orando por você. Quando for 1, tem alguém orando por você. Mas quando for 4, tu tem que estar orando por alguém. O turno é teu. E esse relógio já existe há anos aí sendo feito. A gente fala pouco nele, mas é uma responsabilidade enorme sobre a intercessão. E como isso tem nos livrado. Se pedir para o pessoal da intercessão dar depoimentos ou testemunhar, quantas coisas já fomos livres por conta desse relógio, porque esse relógio não é nosso, esse relógio é deles e está atrelado a eles. Isso é um reflexo do reino espiritual. E esse relógio tem 3 ponteiros. 3 ponteiros. Aqui.
Olha só isso aqui. Tá vendo aí? Só está faltando as estrelas aí para fazer o ponteiro dos segundos. Aí eles vão girar assim, ó. Ó. Entendeu? Não tem como ser diferente disso, não. Não tem como. Então eles vão marcando. E cada viração do dia você tem um planeta, que a NASA deu o nome de planeta. A escritura fala de estrela errante. Quem criou isso? Foi Adonai. E quem tem que governar sobre isso? O homem. Mas com a queda que já havia dos anjos, que já eram decaídos, com a queda do homem, que foi enrolado, ele pegou essa chave e deu na mão desses camaradinhas para governar. Ele sujeitou a criação a eles. E agora a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus para tirar eles do cativeiro. Por isso que a natureza geme, os planetas gemem. E se você botar na internet aí e pedir assim, qual a frequência e o barulho que faz cada planeta, você vai ver ele gemendo. Porque cada planeta desse, dos 7 planetas que se apresentam na viração do dia, tem um gemido diferente e uma frequência diferente. Pode pesquisar isso na internet, você vai achar o que eu estou te falando. E é um bom assunto de pesquisa. Você diz, caraca, os planetas gemem e gemem e produzem uma frequência, uma vibração e energia, que nos atinge aqui, porque eles estão no segundo céu. Aí, isso é importante entender. Agora, olha só. Você volta para cá, volta não, adianta para o capítulo 8. Ó, olha só. O capítulo 8 está assim, ó, versículo 2. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus. Está vendo que é os 7? Ó, e lhe foram entregues 7 trombetas. Aí entra o código de 7 de novo, mas sempre semanal. Ó, eu vou contar o dia. Através do dia, eu vou ter uma semana que é de 7. 4 vezes 7, eu vou ter um mês. Você sabe que antigamente eles contavam o calendário pelo casco da tartaruga? Que a tartaruga ela tem um calendário nas costas dela de 13 meses e que os dias variavam de 28 a 29, no máximo. Mas quando eles pegaram, jogaram, tiraram de 28, jogaram para 31, alguns vão para 31, outros vão para 30, você cria um mês a mais. E eles tiraram esse um mês a mais e introduziram, sabe? Mesclaram nos outros meses. Que aí barulhou tudo. Entendeu? Embaralhou tudo. Então não eram 12 meses, eram 13. E você vê que tem Yeshua e mais 12 tribos. Yeshua mais 12 apóstolos. Sabe por que isso? Por que você acha que eles escondem um segredo que há por trás do número 13? E quando quem tenta governar são 13 famílias. Você acha que é por acaso que ele escolheu 13? Não é, não. Tem um negócio aí de mistério aí escondido aí, tá? Agora, olha só. Aproximou-se um outro anjo, se colocou ao pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. Ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações e todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Olha, aqui ele diz assim, ó, o incensário no Antigo Testamento é uma espécie de panela repleta de carvão vegetal em brasas, usada para queimar um incenso na presença do Senhor como um símbolo de fragrância e certeza de que todas as nossas orações sobem até o Pai, que sempre nos ouve atentamente e nos educa em seu amor. A expressão grega original, porque aqui é o grego, usada por João, nos permite aprender que o incenso
verdadeiro e espiritual não é uma fumaça perfumada que sobe quando queimada, mas sim as próprias orações quando evaporam dos nossos corações, da nossa mente, como brasas vivas. Então eu tenho orações por turnos, que tem um ancião que recolhe. E a oração é uma declaração. Então você é responsável por estar declarando profeticamente decretos que vão gerar vida. Mas se você não vigia, porque você acaba achando, bom, meu turno hoje é 2h da manhã, aí eu posso falar o que eu quiser, meio-dia, 2 horas da tarde, 18 horas. Não, querido. Você pode não estar no turno para representar todos, mas você se representa. E a oferta em sacrifício vivo é você se apresentar. A oferta te apresenta, representa e te denuncia. E a oferta é você. Ah, não, já acabou a oferta e sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o culto é você. Em que horas? 24 horas. E aquilo que você se apresenta como um sacrifício tem a ver com aquilo que você produz. Vai produzir com vida, com sangue e com suor. Gordura, vida e esforço. Você entende como isso aqui dá um baque muito maior na questão daquilo que nós estamos fazendo no dia a dia? Aí tem uma turma que só é crente quando vai na igreja, e esquece que, mesmo sendo fora da igreja, você é a igreja. E que muitas das vezes você está distraído. E eu te falei de manhã, já falei essa semana, olha, os seres espirituais estão ao nosso redor, vendo quem está dando mole porque ele possa tragar, buscando numa batalha infernal para tu ir ser condenado com ele. E eu preciso atentar e ficar esperto. Então, aqui, ó. E da mão do anjo levou-me na presença de Deus uma fumaça de incenso, juntamente com as orações do santo. Ó. Primeiro, você é santo. Se você é santo, você é separado. Separado para ministrar. E uma das coisas que você tem que entregar é oração. Está aqui. Vou botar aqui uma chave aqui, oração. Então o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Agora vem aqui, ó. Toma aí, ó, a oração. A oração chegou no altar, pegou fogo, foi apresentado, e alguma coisa vai acontecer sobre a terra. Aí aconteceram trovões, vozes, frequência, relâmpagos e terremotos. Algo vai ser abalado aqui por conta da tua oração. Quer um exemplo disso? Portal da Meia-Noite. Tem um camarada num cárcere, algemado, com os pés. A necessidade fisiológica era feita ali mesmo. Estava ele e o discípulo dele, Paulo e Silas, não é? E era próximo à meia-noite. Eles estavam orando e cantando. E o que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Houve um mover sobrenatural, porque a oração chegou lá em cima e Deus decretou mudança aqui embaixo. É o portal, querido. Você entende? Olha, agora computa, olha, é o portal das 19 horas e eles estão lá ouvindo a palavra.
Sabe? Você agora está sentado no reino espiritual, diz, ó, tem um povo lá reunido falando do que acontece nos portais. E esse horário nosso aqui, para a irmã Eugênia, é outro horário lá. Mas ela está sendo representada no horário lá. Ó. Eu estou aqui, distante, em outra nação, nesse horário. Tem um fuso horário, mas eu estou nesse portal aqui. Então, ao mesmo tempo que nós estamos num portal aqui, representando ela, ela está no outro portal lá, nos representando. Olha que coisa tremenda. E o reino espiritual consegue fazer o fuso horário e saber, olha, mas estão juntos. Olha isso aqui. Você está comigo por uma janela, é um portal. Eu consigo acessar aí onde você está, você consegue acessar aqui onde eu estou. Você consegue ver outras pessoas aí na reunião? Você está acessando. Isso aqui é uma janela, é um portal. E aqui, ó, vamos mais. Você agora tem noção disso? Então, deixa eu te mostrar. A partir das 6 da manhã, começa a primeira vigília diurna, que precisa estar atenta aos ataques lançados. Então, de manhã a gente está lá. E de manhã é um período que recebemos a glória, a força, a sabedoria do Senhor. Pois exatamente esse motivo existe um trono espiritual da maldade, denominado Cronos. E ele quer comer a tua semente, logo de manhã. Às 6 da manhã até às 12, para roubar as suas sementes, roubar o seu tempo, sua energia, sua força, seu ânimo, seu direcionamento e paralisar seus sonhos. Na primeira vigília é vital orarmos e declararmos a palavra de Adonai, pedindo glória, força, alegria, misericórdia e direcionamento. Ao meio-dia, nós temos um ataque. Já viu aqui o Salmo 91? Olha o que diz o Salmo 91, que diz algo que acontece ao meio-dia. Ó. Olha que ele fala o horário. Ó. Eu vou pegar o versículo 5. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Então ele está falando que à noite há um terror. E normalmente os pesadelos não são à noite aí. Os ataques para arrancar sangue, tomada de comunidades e guerras, não é de madrugada? Porque ele está falando de um terror noturno, Debar, que está vinculado a Lilith, é o Wolverine, que vai roubar energia. Normalmente ele vai atacar. E há um horário específico do ataque na família. Mas vamos lá. Não temos a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta. Qual horário? Ele está falando, tem um portal aí. Ao meio-dia. Que ao meio-dia tem um demônio que ataca. Você não precisa temer ele. Mas também você vai ficar alheio a ele. A escritura está te dando pista, irmão. Ó, tem um ataque aqui, tem outro ataque aqui. Tu tá atento, tu tá em guerra? Não, eu sou ovelha, não sou discípulo. Peraí, cara, eu te dei uma armadura. Por que ele te deu a armadura?
Porque você está envolvido numa guerra e você ignora o lado espiritual e toma pancada. Você abaixa a guarda e ele só dá na tua cara, te bota nas cordas. Olha só que coisa interessante. Ó. Ao meio-dia, um novo ataque começa no mundo espiritual. Ataque da maldade, envolvendo Lilith e Apolo, né, e Ares, atuam trazendo ataques na mente, com pensamentos negativos, suicida, trazem guerra e confusão, além de cansaço e pressão espiritual, ansiedade, crise de inferioridade, podendo dizer que no meio-dia é o momento em que sua força, sua fé é provada. Neste momento, nossa declaração deve ser oposta ao ataque do trono. E se eles te dão um ataque de você perder energia e força, olha só o que vai te dar força. Quem lembra? O que é a nossa força? O Jonathan que falou. O que é? Eu lembro daquele louvor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então ele está falando, olha, se eu estou com um ataque para perder as forças, para ficar depressivo, ansioso, eu tenho que lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, olha só que coisa interessante. 1 Reis 18. Primeira Reis 18. Versículo de número 27, só para gente ganhar um tempinho. Ó, tu nunca tentou para isso aí. Se você tentou, tu tá de parabéns. Ó. Ao meio-dia, que horas? Ao meio-dia. Ó, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Ele está tendo humor. Ele está demonstrando que a alegria do Senhor é a força. Ó, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto. Já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado. Ele é irônico. Ele está mostrando os frutos do Espírito, sabe? Bondade, mansidão, domínio próprio. Alegria é um fruto do Espírito. Ele diz, ó, eu estou aqui tranquilão, alegre, vocês estão me atacando? Ó, chama mais alto aí, cara. Será que ele viajou? De repente ele foi no banheiro. Chama aí, grita por ele aí. Olha só aqui, ó. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas até escorrer sangue dos seus corpos. Ele está tendo um confronto com pessoas totalmente em transe, possessas, satanistas. E ele está alegre. Ele entende o princípio da batalha. Aqui, ó. Depois do meio-dia, ele profetizou até a hora do sacrifício da tarde. Aí ele pegou do meio-dia e foi até a viração do dia. Ele está indo até outro portal. E aí o que ele está fazendo? Ó, profetizando. Ó, ele começa a declarar. Depois do meio-dia, ele profetizou até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu aquela invocação. Então Elias convocou todo o povo. Chegai a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Para ele recompor o altar, ele vai escolher o quê? 12 pedras. Está vendo? Tem a ver com o governo, tem a ver com as horas. Ele vai repor aqui, ó, 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, os quais havia chegado
a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. Tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor, e em seguida fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais 12 litros de semente plantadas. Olha aqui, ele fez uma vala e ele diz aqui tem que ter semente plantada. Qual a semente que ele vai jogar aqui? Palavra. Porque o homem vai comer daquilo que ele está semeando. Aí ele diz, então arrumou toda a lenha, cortou o novilho e ordenou encher de água 4 grandes cântaros e derramar sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou, repetir esse procedimento uma segunda vez, e eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou, fazer a terceira vez. Eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Chegando o horário do pôr do sol, o sacrifício da tarde é às 3. Agora ele vai das 3 às 18. Está na viração do dia. Que horário é esse? Horário do sacrifício. Olha como é que ele está fazendo batalha de forma estratégica, usando portais. Olha, com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, a oferta, o sacrifício, a viração do dia. Quantas vezes Adonai se reunia no Éden com o governo dele, ou representantes do governo, o casal que era a cabeça da humanidade, no Éden, por semana? Me ajuda aí. Todos os dias, apóstolo, na viração do dia tinha uma reunião. Tinha um culto. É tanta reunião, querido. Eles se reuniam todos os dias, na viração do dia. Horário do sacrifício. Foi o horário que Yeshua se entregou. Você vai ver que ele vai passar esse horário todinho. Quando ele vem, meio-dia, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas, 18 horas. Esses portais aqui, tudinho tem a ver lá com a crucificação de Yeshua. Ele vai fazer esses portais aqui. Então, a gente é discípulo dele. Peraí, por que ele fez nesses horários? Porque tem uma importância. Aí eu pergunto, irmão, você viveu aí as últimas 24 horas. O que você falou que está sendo anotado e entregue no altar como incenso? As tuas palavras são decretos, são espírito e vida. Eu falei de manhã que o inimigo ele não tem legalidade sobre nós se nós não dermos através de declaração. Por que Pedro foi requerido? Porque Pedro mentia. Pedro ele desejava matar os outros. Então, o próprio Satanás requereu a vida dele. E Yeshua foi e falou para ele: ele vai ter que tocar aí porque está dando uns mole. Mas você precisa consertar esses mole aí para você poder apacentar minhas ovelhas. Eu tenho um projeto com você. Ele não impediu, mas também não ficou bravo. Ele falou: cara, você tem que melhorar isso aí. Entendeu? Mas a decisão é tua. Olha só. Venha comigo para nós começarmos a terminar, que eu não tenho mais tempo. Embora tá gostosinho, né? Ó, Jeremias capítulo 6. Ó, versículo 1. Agora, pois, fugi para um lugar
seguro. O povo de Benjamim fugir depressa de Jerusalém. Tocai o chofar, frequência, a trombeta, em Tecoa, levantai sinais, Bet-Aquerem, porquanto já se avizinha o dia da desgraça, que vem do norte, uma horrível desolação. Destruirei a ti, filha, a cidade de Sião, linda e formosa como belas pastagens, para que os pastores venham com seus rebanhos famintos, armam suas tendas ao redor delas e apacentam à vontade, cada um em seu próprio lugar. Preparai, preparai, preparai-vos para enfrentá-las na batalha. Levantai vós, subamos em pleno meio-dia. Ai de nós, que o dia declina e a sombra da tarde assistente. Ele diz de uma batalha sendo travada e diz o horário, ao meio-dia. Levantai-vos, marchemos durante a noite e destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubai as árvores e erguei rampas, cercos contra Jerusalém, ó cidade da falsidade. Eis que está cheia de opressão, porque se perderam. Então ele permite. E ele mostra aqui para nós aprendermos. Como um poço faz brotar suas águas, assim ela faz jorrar sua malignidade. Violência, destruição, são exclamações que ouve ao lado de dentro das suas portas. Há continuamente diante de mim doenças e ferimentos. Corrige-te, ó Jerusalém, ouve minha advertência, para que eu não me afaste de ti totalmente e faça de ti um amontoado de escombros, uma terra desolada e deserta. Ele está dizendo que ela se afastou por conta da iniquidade e que ele quer um reposicionamento de volta dela. Ele diz, antes que eu me afaste totalmente de ti. Ó, assim diz Yahvé, o Todo-Poderoso, eis que na terra de Israel não permanecerá ninguém. Ela será respingada e ficará limpa como uma videira colhida 2 vezes, como um lavrador zeloso colhe as suas uvas. Assim repassa os ramos, cacho por cacho. Mas o Eterno, a quem mais poderei eu pregar ou advertir? Quem me escutará os ouvidos dessas pessoas são incircuncisos, são ouvido não é puro, são obstruídos, teimosos, um povo que deseja ouvir-te a palavra de Yahvé, para eles é desprezível, não encontram nela nenhum motivo de satisfação e prazer. Eles são totalmente rebeldes. E aqui, ele está usando esse quadro aqui para que seja uma advertência para nós, que nem a Jerusalém, a cidade de Sião da justiça, escapa da mão dele. E no ardor da perseguição que vai ocorrer, com o antimessias aparecendo, eles se voltarão. Mas o que eu quero trazer para nós, para fechar? É a questão dos horários e que você vigie. Não é vigiar o outro, é você vigiar a si mesmo. Porque tem dia, Deus mandou vigiar, não é o outro, irmão. Deixa o outro lá que vai dar conta. Vigia você o que você tem feito. Porque cada um vai dar conta de si. Então, olhe, diz Deus, eu quero vigiar mais no meu dia a dia com aquilo que eu falo, com um campo de batalha, porque eu não estou na área de lazer. Que eu possa atentar para o lado espiritual e para a questão das batalhas, que é de suma importância. Aí eu pergunto, olha para você hoje, não olha para o vizinho, não. Como foi o teu dia? Porque, de repente, alguém, dentro desses portais diurnos, mal acompanhado, vibrou numa frequência diferente da tua e tentou te trazer para outra frequência.
e você não estava atento que você está na guerra, de repente você fica com a frequência dele. E te desequilibra. E faz você dar legalidade. Falar o que não deve falar. E ao invés da tua fala gerar vida, gera morte. Por isso que há a necessidade de Deus colocar guardas sobre a nossa boca. A boca é um portal. E ela pode estar ligada ao portal do céu ou ao portal do inferno. Porque são duas dimensões diferentes. E como é bom ouvir Adonai com esse carinho que ele está conosco. Para parar e pensar, né? Diz, poxa, o negócio é mais sério, é mais sério. Você sabe, no Rio de Janeiro, a hora que mais morre militar não é na operação, é na hora que ele está de folga. Sabe por quê? Porque ele esquece quem ele é quando ele está de folga. Se distrai. E Adonai não quer que eu seja alguém distraído. Você tem noção quanto que vale a tua cabeça? Por conta do conhecimento que você tem e que você carrega um conhecimento que pode transformar uma vida e levar essa vida pelos portais para a eternidade? Tu acha que esse conhecimento, irmãos, que pega uma vida que está debaixo de uma condenação, ensina, instrui, tira ele desse ambiente e prepara ele para a vida eterna? É claro que o sacrifício é dele, a obra é dele, o convencimento é dele, mas ele nos chamou para sermos parceiro da obra dele. Ele não deixou anjos pregarem. Ele falou: olha, a proclamação é de vocês. Os anjos desejaram anunciar as boas novas, mas lhe foram negadas, porque isso é uma atribuição do homem. Então você tem algo que os anjos desejaram: anunciar o evangelho. E talvez você não tenha noção que como o inimigo bate para que você não cumpra isso. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Mas se não há quem pregue, eles estão ouvindo outra coisa. E a incredulidade vem pelo ouvir e ouvir. Quando nós paramos de ensinar os filhos em casa, a escola ensinou. E olha como está a mentalidade da nossa juventude. Porque eles estão sendo discipulados. Você tem noção de quantas horas fica um jovem no poder do ensino deles? Calcule quantas horas por dia, quantas horas por semana, quantas horas por mês, quantas horas por ano, sendo ensinado, educado, que não tinha que estar, por um estranho, e de acordo com aquilo que eles acreditam, com cartilhas aí de gramicistas, de uma série de pessoas que não amam a palavra de Adonai. Hoje mesmo eu estava comentando com alguém, eu preciso sair. A responsabilidade que as pessoas às vezes gastam um tempão para ler um livro secular, mas não tem tempo de ler as coisas que vai edificar. Não que você não possa ter um livro secular, mas você já leu um livro que te edifica, que te ensina, para estar lendo algo secular? Porque se você não está fazendo isso, você está enchendo a tua mente
de um outro conhecimento. E você vai falar do que a mente está cheia. E às vezes não fala alinhado com Adonai. Tá bom? Ó, beijo grande no seu coração. Uma noite de paz aí. Os que estão na intercessão, ore, né? Ore, que é muito importante. Eu acordo muito na madrugada e Deus me manda orar, sabe? E ore andando, ore dirigindo, ore trabalhando. Estou aqui lavando a louça, ore. Há um incenso para subir. E esse incenso, ele enche uma taça de oração. Você tem descendentes. Você ontem foi lá e pediu perdão por algumas práticas erradas do pai e da mãe. Você sabe o que esse pai e a mãe que está vivo fez de ontem para hoje? Gerou iniquidade. Então hoje tu já tem uma herança nova. Não tem? Então tu tem que pedir perdão hoje. Deus, misericórdia, eu renuncio a maldição aí. E se ele comprar uma fazenda hoje, amanhã tu já é o herdeiro. Amanhã não, hoje mesmo tu é herdeiro de uma fazenda. Isso é bom, porque ele está produzindo alguma coisa a nível material, mas também ele produz a nível de iniquidade, transgressão e pecado. Você fica esperto com isso, que a oração de ontem não vale para hoje. E nem a oração de hoje vale para amanhã. Porque cada dia tem o seu mal. E não é só cada dia que tem o seu mal. É cada hora. Aí você vai ver que os céus, quando muda o turno, está escrito lá no Salmo 19, os céus proclamam e fazem declaração. E um dia anuncia para outro dia. Você sabe o que está acontecendo lá, Jonathan? Uma passagem de serviço, de trono. Por isso que a Escritura diz: se você se aborreceu hoje, não deixe o sol se pôr sobre a tua raiva. Antes que vire o dia e ele passe de um para o outro, resolva hoje. Porque senão tu já vai escrito lá, olha, foi brigado. O sol se pôs, ele irado. Tem noção do que isso gera aí? Não, o reino espiritual é uma coisa muito tremenda. É muito tremenda. Resolva os problemas do dia no dia. Não deixa para amanhã, não. Beijos. Sem foto aí? Olha, não está nem batendo foto. Sabe o que significa isso aqui? Que o meu telefone está bloqueado. Eu vou ter que atender agora e eu vou ter que dar um jeito no meu WhatsApp. Ó. Shalom, shalom, a paz.